As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita pela Rede TVM. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo com aquele nosso tradicional programa de perguntas e respostas. Fechamos o mês de abril e fechamos o mês de abril de uma forma muito especial, porque abril é o mês do Espiritismo. No dia 18 de abril de 1857, Kardec lança, então, o Livro dos Espíritos e, a partir daí, com a nova revelação, uma nova história se faz para o estágio espiritual da humanidade. Luzes se derramaram do mundo dos espíritos para todos nós aqui na Terra, através dos espíritos superiores que enviaram as verdades da alma, as verdades transcendentes, para que nós passássemos a entender então que somos espíritos imortais, que a morte de maneira nenhuma existe, apenas a parte material que nós usamos transitoriamente, ela é destruída por esse fenômeno, e que a alma renasce do outro lado exatamente como é e como era, levando as mazelas para o mundo dos espíritos, levando aquilo que conquistou na parte intelectual, na parte moral, as suas doenças, os seus desequilíbrios emocionais, e que nós temos como base essa crença de que podemos reencarnar, podemos retornar à Terra quantas vezes foi necessária para a nossa existência, além de tantos outros ensinamentos, né, Patrícia, que o Espiritismo trouxe ao planeta Terra. O Espiritismo é um divisor de águas. Enquanto tantos esperavam que talvez uma outra pessoa, que um outro homem viesse até a Terra e separasse as eras, como aconteceu quando Jesus esteve aqui, ao contrário, Jesus cumpriu a sua promessa e nos enviou o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele fortalece a nossa vida nas suas três vertentes, quando ele é ciência, quando ele é filosofia e quando ele é religião, esse tripé que nós chamamos, porque algumas pessoas chegam até nós e nos questionam, o Espiritismo é uma religião? Outras se sentem confortáveis em frequentar várias ou uma outra religião e o Espiritismo, dizendo: mas eu continuo indo na minha religião e vou também no Espiritismo, lá não é uma religião, é apenas uma filosofia. E nós temos então esse caráter de religião na medida que todos esses ensinamentos trazidos por Allan Kardec através desse encontro de espíritos benfeitores, a gente chama de espíritos de escola, e quando ele nos traz e nos revela a doutrina espírita, então todos nós conseguimos entender que essa revelação é o Consolador que foi prometido por Jesus. E isso que nos faz ligar-nos a Deus. Então, religião, no sentido etimológico da palavra, é religare, né? Vem do latim, nós estamos nos ligando a Deus. E quando todos esses ensinamentos embasados na ciência e na filosofia nos fazem pensar em questões existenciais, como, por exemplo, da onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu sofro, para onde vou, por que eu convivo com essas pessoas, como que se dá essa justiça, né, que nós sempre falamos, Deus que sabe, Deus é bom, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, e tudo isso nós conseguimos então entender com o arcabouço científico, religioso, filosófico que a doutrina espírita vem e nos dá e nos ensina. Então, em primeira mão, nos explicando que Deus não é uma pessoa, que Deus é uma
uma matéria que a gente não é uma matéria que a gente não pode explicar o que é Deus, não cabe a gente explicar o que é Deus, mas tenta, né, dentro da linguagem tão pobre que nós humanos temos, de dizer então que Deus é uma inteligência suprema, soberanamente justo e bom. E daí por aí vamos, né, falando de Deus, falando da criação, depois falando do que é certo e o que é errado através das leis morais, explicando esse mundo, por que nós sofremos, por que passamos por tantas dificuldades. E é esse espiritismo prático, né, Silvia, que a gente gosta de passar no nosso programa, para que as pessoas que estão do outro lado possam compreender que nós não somos os donos da verdade, apenas estamos aqui tentando repassar os ensinamentos que nós aprendemos através das leituras e apreendemos através das nossas existências, das nossas experiências. Então também estamos fadados certamente alguma vez ou outra falarmos alguma coisa que não estaria correto, mas sempre vamos voltar atrás e seguir o que a doutrina espírita nos fala. E você disse, essa parte prática, você né? disse certo, Patrícia. Nós temos 5 livros maravilhosos que Allan Kardec nos deixou, o chamado Pentateuco Espírita, que começa com o Livro dos Espíritos e termina com a Gênese, passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. Mas os Espíritos deixam bem claro para nós que as letras, elas têm que sair do papel e se transformar em atitudes. Jesus teria todo o seu trabalho em vão se aquilo que ele ensinou ficasse confinado às paredes de pedra dos templos religiosos. O ensinamento de Jesus é universal e é a cada coração que ele deve tocar. É a cada alma que ele toca, fazendo com que essa alma se transforme. Então, a mensagem da imortalidade da alma, a mensagem da pluralidade dos mundos, da reencarnação, ela vai além das religiões, porque ela é lei de Deus, a que todos nós estamos sujeitos. Certa vez perguntaram para Chico Xavier se o Espiritismo seria a religião do futuro, e ele sabiamente respondeu: o Espiritismo não será a religião do futuro, ele será o futuro das religiões, porque todas as religiões cristãs, mais cedo ou mais tarde, acabarão por entender a reencarnação como um mecanismo de justiça de Deus e que explica muitas das coisas inexplicáveis desse mundo. Todos os cristãos entenderão, aí já entendem a imortalidade da alma, só que entenderão de uma maneira diferente, de que o espírito realmente vive uma vida dinâmica do outro lado da vida. Também entenderão a comunicabilidade com os espíritos, porque nós vivemos do outro lado da vida, numa vida apenas uma outra moldura, num outro padrão energético, separada apenas por barreiras fluídicas e energéticas. E a vida é uma só. Então, esse entrelaçamento entre vivos e mortos é uma coisa muito natural. Ambos se procuram para matarem a saudade, para trocarem ideias, e se assim não fosse, nós não teríamos possibilidade de contato com o nosso anjo da guarda, que é um espírito. Então, todas as religiões passarão a entender no futuro esses postulados e esses fundamentos que hoje, para nós espíritas, são muito naturais. Mas hoje o programa está cheio de perguntas e cheio de respostas. Semana que vem, nós completaremos 10 anos de programa Presença Espírita. E nesses 10 anos, muitas e muitas questões chegaram aqui, inclusive perguntas de dramas pessoais das pessoas que, inbox, quiseram saber o ponto de vista da doutrina espírita, como fazer, como se comportar diante de tal dificuldade. E nos programas semanais, essas perguntas também vão se acumulando. Então, hoje é aquele programa tradicional muito bom, muito dinâmico, em que você pode fazer perguntas de qualquer tema, se bem que essa semana, esse mês
em especial o mês do Espiritismo, nós estamos trazendo e pensando temas evangélicos, aqueles temas realmente que tocam o coração, porque é a parte religiosa que é a grande consoladora da doutrina espírita, que realmente enxuga as nossas lágrimas. Quando nós estamos apavorados com algum problema, nós não abrimos o livro dos médiuns, nem a Gênese. Nós vamos lá e abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é lá que nós vamos encontrar o consolo para a nossa alma. Nesse contexto, você entre em contato com a Patrícia através da nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, nós já estamos online. E para ganhar os 2 livros que nós sortearemos hoje, tem que falar alguma coisa, tem que fazer um comentário, né, Patrícia? Não basta só curtir, esse é o combinado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos apresentar as obras que iremos sortear e já começaremos com as nossas perguntas e respostas, que são as características fundamentais deste programa de final de mês. Até já! Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e essa é aquela hora, aquele momento de nós indicarmos uma obra para a sua leitura, para a sua instrução, para a sua reflexão. E como nós já dissemos, esse mês de abril, nós estamos comemorando 160 anos do Espiritismo na Terra. Portanto, nós já sorteamos nos programas passados o Livro dos Espíritos. Semana passada nós sorteamos 4 Evangelhos segundo o Espiritismo, já sorteamos o Livro dos Médiuns, já sorteamos a Gênese. Falta então o Céu e o Inferno, que nós sortearemos hoje, mas eu trouxe aqui uma obra que não faz parte do Pentateuco Espírita, dessas 5 que eu citei, mas que é uma obra fundamental para os nossos estudos espíritas. Essa obra ela foi lançada após a morte de Allan Kardec. No dia 31 de março de 1800, eu vou ler aqui para que a gente não erre, no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec, com 65 anos, há 140 anos atrás, ele desencarna vítima de um aneurisma. Ele apresentava já problemas cardíacos, o médico havia recomendado a ele repouso, mas Allan Kardec era um homem extremamente dinâmico e ele tinha uma obra magistral nas mãos. Já havia lançado os 5 livros básicos, estava de mudança de casa, a sua sala estava cheia de pacotes e de caixas por causa da mudança, e ele morre ao abrir a porta para um mensageiro, fulminantemente atingido então por um acidente vascular, e para surpresa de toda a sociedade da época, uma morte tão prematura. E logicamente que ele tinha muita coisa escrita, ele tinha muita pesquisa pronta, e a sua esposa e os amigos compilaram então muito daquilo que ele tinha estudado na obra que ficou conhecida como Obras Póstumas. E a pérola desta obra é o discurso que Camille Flammarion pronuncia no túmulo de Allan Kardec. E é interessante nós notarmos, olhando Kardec, sua esposa, Camille Flammarion, Gabriel Delany e outros contemporâneos que viveram na época de Kardec, a certeza que eles tinham da imortalidade da alma. Certeza que não atingiu ainda o nosso coração com tanta pujança como eles já tinham. Essa certeza realmente, porque Kardec, através dos médiuns, conversava com os espíritos da maneira mais natural possível. Recebeu de espíritos superiores como Santo Agostinho mensagens de profundo cunho moral e de tantos outros espíritos como Fenelon, por exemplo. Então, essa fé inabalável, essas criaturas já tinham, vieram preparados para trazer a luz à Terra. Se você quer este livro, e o livro O Céu e o Inferno, é só entrar em contato conosco através do Facebook, não só curtir, tem que deixar um pequeno comentário lá na nossa página. E ao final do último bloco, nós vamos sortear esses livros e vocês poderão pegá-los na Feira do Livro Espírita da URI, a segunda região,
a União Regional Espírita da cidade de Ponta Grossa, no Shopping Antártica. Mas nós falaremos mais no final do último bloco. Nós vamos começar agora com as questões, com as perguntas e respostas. A Eulécia, que está sempre nos ajudando agora no programa, já está aqui e vai começar respondendo as questões, porque são muitas. Não sei se nós teremos tempo hábil para tanto, mas vamos procurar responder a todas as perguntas que nós trouxemos hoje, que já estão prontas aqui. Então, Eulécia, Patrícia, com vocês. Ok. Então, nós vamos começar, né, como a Silvia disse, falando sobre o Evangelho, questões atinentes ao Evangelho. E uma das questões que chegam em grande quantidade para nós é falar sobre a esmola. É certo da esmola? Como que nós fazemos com a caridade material, enfim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele avança bastante nesse assunto. Eu vou pedir a permissão para vocês para fazer uma leitura e daí vou passar a pergunta para a Eulécia. Então, o Evangelho, no capítulo o capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, o Espírito, né, nos traz esse ensinamento e acaba por dividir, então, a caridade em duas vertentes, caridade material e caridade moral. Daí eu queria passar para a Eulécia falar um pouquinho para nós o que seria cada uma delas, como que a gente pode tratar isso. Você vê como está assim, bem claro essa afirmativa, e dá para a gente imaginar, já imaginaram um mundo se as pessoas seguissem esse evangelho, que maravilha? É só a gente analisar, vamos analisar como seria o mundo nessa conjectura e o mundo de hoje, em que cada um, falando popularmente, quer comer um outro, quer derrubar, cada um quer aparecer mais que o outro, é aquela coisa de ter, de possuir. E segundo o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, o que ele nos diz? Amarmos ao outro, façai aos outros o que querias que vos fizessem. Só isso. Não precisava de tantas leis, de tantas coisas. Se as pessoas se respeitassem um pouco mais, se procurassem, na verdade, colocar o Evangelho em suas vidas. Procurar tomar o conhecimento de Jesus, ou seja, tem o conhecimento, mas procurar colocar na vida prática. Então, a caridade material é bem fácil de fazer, é bem mais fácil. Você pede uma roupa, você pede um dinheiro, uma ajuda, alguma coisa, você tem, mesmo que você não tenha, você dá um valor menor do que aquele que te pediu, você pode fazer um alimento, uma roupa. Mas a caridade moral, que é, como está no Evangelho, suportar uns aos outros, quer dizer, respeitar as pessoas, como elas são, porque cada um somos nós, um diferente dos outros, não podemos querer que cada um pense como nós pensamos, ou que queira a mesma coisa que nós queremos, ou entendem do jeito que a gente entende. Nós somos seres individuais, nós somos espíritos em evolução. Então, se nós somos espíritos em evolução, nós não fomos criados numa forma para sermos todos iguais e pensar dessa maneira. Então, é isso que o Espiritismo que é o cristianismo redivivo, ele vem nos ensinar, nos lembrar dos ensinamentos de Cristo. Olha, gente, já passaram-se 2000 anos, o que vocês estão esperando? Está na hora de colocar as minhas leis em prática. Vocês querem viver sem sofrimento? Então, olhe lá, eu já dei a fórmula para viver sem sofrimento. Para você estar sem sofrimento, você não faça mal aos outros, não faça os outros sofrer, porque existe a lei de causa e efeito. Você faz, aquilo te volta, hoje ou mais tarde. Então, nós estamos nos comportando como aquelas crianças teimosas, birrentas, em que a mãe fala, explica, não faça isso, não faça aquilo, e nós vamos lá e fazemos. Recebemos o castigo, mas fala, vamos lá e fazemos
fazemos a mesma coisa. Então está na hora da gente sermos espíritos adultos e não ter mais esse comportamento infantil de querer porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não é bem assim, né? Nós somos espíritos eternos, então nós vamos responder por aquilo que nós estamos fazendo. Não podemos... Então, essa caridade moral que está no Evangelho, essa realmente é a mais difícil, porque ela mexe muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. E essa é a chaga do espírito, é o orgulho e o egoísmo. Então, é essa parte mais difícil que nós temos para corrigir, é que nós temos que procurar, porque nós não vamos conseguir corrigir de uma hora para outra. É um processo lento. É um processo lento, mas que temos que começar. Porque a hora que você começa, aí as coisas vão ficando mais claras, você vai entendendo. Eu falei, puxa vida, quanta coisa errada que eu fiz, né? Mas enquanto você não começar esse processo de melhora, essa reforma, você nunca vai ter consciência do que você fez errado. Você sempre vai achar que o que você está fazendo é certo, que as outras pessoas que estão erradas. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e a Silvia vem então com uma outra pergunta que os nossos telespectadores sempre fazem. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje o nosso programa especial de perguntas e respostas. E eu tenho aqui uma pergunta muito interessante e que vai um pouco com aquilo que a Eulécia já tinha falado, do amar o próximo, né, na questão da caridade. O telespectador perguntou o seguinte: o amar-vos uns aos outros, instituído por Jesus, ele será estabelecido de forma integral neste mundo? Nós não temos nenhuma dúvida de que sim, que vai ser estabelecido e, aliás, isso já está acontecendo. Há mais de 2000 anos, Jesus esteve conosco, estabeleceu essa lei do amar ao próximo. E de lá para cá, as coisas foram acontecendo. A própria comunidade que convivia com Jesus já aprendeu, tanto que não apedrejaram a mulher adúltera. Muitos acontecimentos ali que a lei de Moisés impunha, a lei de amor ensinada por Jesus cobriu aquele ensinamento e as pessoas passaram a entender melhor as atitudes do próximo. E não há sofisma nesse mundo que vai conseguir empanar o brilho desse ensinamento, que não é apenas um ensinamento, um dogma religioso. É a lei de Deus que deve ser estabelecida e vai ser estabelecida contra tudo e contra todos, contra as correntes contrárias do mundo dos espíritos, das regiões inferiores, dos homens que não querem que o progresso da alma ande para frente. Então, por mais que se lute contra e que se afirme muitas vezes que esse ensinamento do Cristo é uma utopia, isso vai acontecer. E Deus é tão sábio que Ele já nos coloca num pequeno núcleo, que é o núcleo familiar, para que a gente aprenda a amar já as criaturas. Aprendendo ali com poucas pessoas, depois espraiando esse amor aos nossos amigos, companheiros mais próximos. O espírito, ele vai treinando as várias frentes de amar. O amor fraternal, o amor filial, o amor de marido, o amor de mulher, o amor de amigo, que são várias frentes de amor, mas que irão se unir no futuro no amor universal. Todos nós aprenderemos a amar a todos. E nós já estamos aprendendo. Quando nós, por exemplo, desculpamos a ofensa de um desafeto, já é um tipo de amor. Quando nós não nos vingamos de alguém, quando a oportunidade aparece da vingança e nós não nos vingamos, já é um tipo de amor. Quando nós entendemos os defeitos das pessoas, porque também nós temos defeitos, é um tipo de amor. É que a gente já imagina que nós vamos amar aquele amor incondicional que o Cristo nos amou. Não é assim. A natureza, ela não tem pressa. Como dizia o Chico, a natureza, ela é colo de mãe expectante. Ela aguarda, ela não força o homem, ela não força a natureza. Então esse amor ao próximo, ele vai
transbordar naturalmente, né, Eulécia? Com o passar do tempo, isso vai acabar sendo uma coisa natural. Sim, com certeza. Nós vemos que nós temos, a partir de todos esses séculos, esse tempo passado, mas agora na atualidade, nós temos muitos exemplos de grandes espíritos que vieram nos ensinar o amor ao próximo. Temos a Maria Teresa de Calcutá, temos o Chico, o Divaldo. Não dá para enumerar porque são muitos. Que estão aqui, continuam levando a sua mensagem, nos mostrando a campanha que Edivaldo faz, Você e a Paz, que ele leva pelas cidades todos os anos, né, mostrando às pessoas, vamos nos amar, você é a paz, você quer paz, vamos construir a paz dentro de nós mesmos. Não existe um botão para se apertar para ter paz. A paz nós construímos dentro de nós. E como é que nós vamos ter paz? Quando nós não tivermos mais assim, muitos débitos do passado, porque às vezes nós estamos com a consciência pesada e às vezes nem sabemos do que, aí resulta às vezes em muitos traumas, em muitas fobias, de dificuldades que nós encontramos no passado e que ficaram registradas ainda muito fortemente e que às vezes precisamos até de tratamento com profissional. Patrícia, temos mais pergunta aí, né? Então, uma outra pergunta também muito recorrente nos nossos programas é em relação ao divórcio. Então, as pessoas ficam muito preocupadas se é possível divorciar, como devemos nos comportar. Porque quando nós ouvimos, amai vossos inimigos, amai vossos amigos, é fácil, amei vossos inimigos. E muitas vezes as relações conjugais são tão conturbadas que acontece das pessoas que estão convivendo como marido e mulher acabam por se degladiar mesmo, irem às vias de fato. E então nós trouxemos essa questão a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Evangelho e o Espiritismo vê o divórcio. Então, dentro de um capítulo chamado Não Separeis o que Deus juntou, porque Jesus disse isso, não separeis o que Deus juntou, mas o que quer dizer isso em relação ao divórcio? E dentro de um livro de Chico Xavier, chamado Vida e Sexo pelo Espírito Emmanuel, nós sabemos que efetivamente Jesus ensinou, né, não separeis o que Deus juntou. Isso quer dizer o seguinte, que nós não cabe às pessoas de fora, né, tem aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, ninguém deve se intrometer. Mas muitas vezes aquelas duas pessoas que estão convivendo, elas querem se separar. Então, nós que estamos de fora, muitas vezes pais, irmãos, nós devemos agir de que forma? Isso mesmo, vai lá, se divorcia, vocês não estão vivendo bem. Não, nós não devemos incitar o divórcio. Mas se aquelas duas pessoas, por seu livre-arbítrio, sua própria escolha, resolveram chegar a essa decisão tão forte e efetiva, então nós não devemos nos meter. Né? Então é isso que quer dizer, que Jesus quis dizer, quando não separeis o que Deus juntou. Então nós, pelo nosso livre-arbítrio, não devemos ser nós a causa de uma separação, de um divórcio, de uma briga conjugal. E muitas vezes, algumas coisas que nós falamos, como nós nos posicionamos perante as outras pessoas, nós podemos sim influenciar essas pessoas e elas acabam não se separar por causa disso, mas por causa de uma palavra mal dada, de um pensamento que a gente acaba exteriorizando e provocando nessas pessoas, através de exemplos também, aquilo que nós não gostaríamos de ter de volta. Nós vamos precisar fazer um intervalo agora e vamos retomar então esse assunto sobre o divórcio, porque eu queria que a gente desenvolvesse um pouquinho mais esse assunto, né, falar com a Eulécia, com a Silvia, para que a gente possa deslindar um pouquinho mais esse assunto. Então vamos fazer um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Retornamos então para o último bloco do nosso programa de hoje, um programa onde nós continuamos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem ao Espiritismo, que nós comemoramos então o seu aniversário, 160 anos
nesse mês de abril. Voltando ao assunto do divórcio, como o Evangelho segundo o Espiritismo vê o divórcio, nós falamos no bloco anterior de uma determinada vertente que não separeis o que Deus juntou, ou seja, né, as pessoas de fora, como elas devem se comportar diante de uma situação de divórcio dentro da sua família. Agora nós vamos passar a uma breve análise de um outro lado. E se eu estou passando por isso? Né? Se eu vivo um casamento cheio de conflitos, de brigas, né? Nada mais dá certo, temos filhos, temos muito em comum, bens, materiais. Como que eu devo me comportar? Eu devo ir até o fim nesse relacionamento? O que eu devo sentir em relação a isso e como eu devo agir? O Evangelho nos ensina, né, Eulécia? Na verdade, Deus não nos fez para sofrer. E se nós chegamos num casamento a esse ponto, que ninguém se suporta, há só brigas, desavenças, logicamente que é muito mais salutar para os cônjuges, para a família, para os filhos, se separarem, porque não tem mais condições de viverem juntos. Então, quando não tem mais condição, né? Então, às vezes a familiar, como vocês já comentaram, às vezes fica interferindo, dando palpite, não faça isso, não faça aquilo. Só o casal sabe o que está passando entre quatro paredes. É verdade que se o casal chegou ao ponto, não temos que nos divorciar porque não dá certo, com certeza eles conversaram muito, analisaram muito essa situação para chegar nessa solução. Só que nós temos que ver também que, por outro lado, que existem situações em que hoje a gente vê muito, os casais acham com muita facilidade de divorciar-se, porque já tem o interesse numa outra pessoa e vai mudando de parceira como se muda de roupa. E isso aí também não é salutar, porque o casamento não existe acaso nas leis de Deus. Se você casou com aquela criatura, é porque estava programado aquele casamento. Então, você chegou a um ponto de divórcio, com certeza você não fez o suficiente durante essa existência, durante essa convivência, para que houvesse uma situação melhor, porque o casamento não é fácil. Não é fácil você conviver com amigos, quanto mais com uma pessoa nas 24 horas do dia. Então você tem que ter tolerância, você tem que ceder, o outro também tem que ceder. Tem que ter tolerância e ceder de ambos os lados, e procurar entender e compreender cada um. Então, quando não há isso, quando não tem mais diálogo, não tem mais conversa, então é muito mais salutar o divórcio. Eulécia, e o Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, ele fala que o casamento não se faz no cartório, o casamento se faz dentro do lar. E que nesse livro que a Patrícia cita, Vida e Sexo, ele também afirma que o divórcio não deve ser facilitado, porque a maior parte dos casamentos na Terra são casamentos provacionais. Então, eles serão casamentos difíceis. Não são almas afins, almas gêmeas, almas que vieram... Que não existe, né, alma gêmea. Né? As pessoas falam em alma gêmea, mas não tem isso, então, né? Não existe. Existem almas simpáticas que muitas vezes, como Kardec e a esposa, que vieram para uma missão, mas a maioria dos casamentos, como nos afirma Emmanuel, na Terra, são provacionais. Não são almas que se amam, que se adoram e que vieram para desenvolver grandes trabalhos. São almas devedoras que vieram aprender a amar dentro de quatro paredes, a se amarem. E durante o relacionamento, como nós apagamos da mente o passado, mas não esquecemos o passado de todo, afloram muitas vezes situações do passado em que o ódio vem à tona, que a vontade de destruir e muitas vezes a vontade até de exterminar vem à tona. E se diante de tudo isso nós nos separássemos? Não haveria mais casamento na Terra. Então nós temos que ter essa noção, os casamentos são provacionais, as dificuldades irão acontecer e juntos nós iremos resolver as dificuldades e passaremos por elas. Nós temos prêmios que são os nossos filhos, e quando nós pensamos nos filhos, nós relevamos tantas coisas. Então, é um livro para se ler e é um livro para se refletir a respeito. Patrícia, tem uma pergunta aqui. Qual que é a posição do Espiritismo frente ao sectarismo religioso? O sectarismo, que é uma palavra que pode significar intolerância,
e que pode significar também um apego exagerado num ponto de vista. Ou o Espiritismo vê com muita tranquilidade, porque isso sempre haverá. A discordância sempre haverá entre as criaturas, não só no ramo da religião, mas no ramo da ciência, no ramo do esporte, no ramo da música, no ramo da tecnologia, porque, como acabou de dizer a Eulécia, as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes. Só que nós temos que pensar uma coisa: todos querem Deus, mas poucos querem ser de Deus. Então há uma luta das religiões e das igrejas para que cada uma seja a dona de Deus. E nós nunca vimos tantos templos religiosos no mundo como nós vemos agora, e nunca encontramos tantas almas vazias e sofredoras de coração. Então, se o templo em si, se a religião em si como rótulo resolvesse os problemas, as almas todas estariam muito felizes. O que importa é a religiosidade, é a nossa ligação com Deus. Logicamente que cada alma se dá melhor com uma religião. Da maneira que nós gostamos mais de uma comida, vestimos mais determinada roupa, cada religião, ela veste melhor uma alma. Aquela alma se dá melhor com aqueles ensinamentos, com aquele pastor, com aquele padre, com aquele palestrante espírita, com aquela comunidade. Isso é muito natural e isso é importante. Agora, em relação à intolerância religiosa, nós devemos ver com muita tranquilidade e evitar, porque cada um vai ter um ponto de vista, vai fazer a sua interpretação e a vida segue, de maneira que cada um respeite a religião do outro. Com certeza. Esse respeito é muito importante. Não devemos querer que todos pensem igualzinho a nós, ou querer convencer a família inteira que seja espírita, que seja católico, que seja... Porque até na família existe sectarismo, na família, né? É na família. Não, a gente está falando de família, porque é na família que às vezes acontecem essas situações, né? Então nós temos que respeitar, porque cada um se sente melhor ali, então que vá ali. Porque nenhuma religião ensina a matar, a roubar e nada disso, atrair as pessoas. Nenhuma religião ensina isso. Então cada um vai aonde se sente bem. Só que nós, espíritas, estamos assim, como não é só religião, é ciência, é filosofia, e é o cristianismo redivivo, são os ensinamentos de Cristo, né? Então nós, digamos assim, estamos numa caminhada evolutiva já com maior entendimento. Patrícia. Eu acho interessante a gente falar ainda sobre essa questão do sectarismo, que diz respeito à liberdade religiosa. Acho que com esse assunto a gente até vai finalizar o nosso programa, mas a liberdade religiosa é um direito constitucional, é um direito que está no nosso país, a gente deve valorizar muito isso, porque nós colocamos tantos entraves no nosso país, né? Nós enfrentamos hoje tantas dificuldades, temos visto tantas atrocidades e reconhecemos que nós temos que mudar muito, né? Porque se hoje nós vivemos dias de corrupção, nós temos que pensar nas pequenas corrupções, em como nós criamos os nossos filhos, mas essa questão da religiosidade, da liberdade religiosa, é um ponto muito avançado dentro da nossa legislação, da nossa Constituição Federal, porque nós somos livres para crer, para não crer, para professar a nossa fé e para nos organizar religiosamente. E isso é um segmento muito avançado. Nós já respeitamos as religiões das outras pessoas. Nós, embora tenhamos no Brasil várias situações onde a liberdade religiosa não é respeitada, né, onde as religiões africanas são atingidas sobremaneira, onde católicos, evangélicos, nós espíritas mesmo, nós temos que estar o tempo todo explicando, que espiritismo que é você? É o espiritismo do Kardec? Então, o que cabe a nós, a cada um de nós, é nos instruir, né? Espíritas, instruí-vos. E não só os espíritas, cada um de nós, vamos atrás do que cada religião quer dizer, porque as religiões são muito boas. Nós é que temos as nossas dificuldades. Vamos para o sorteio, então? Vamos sim. Então, nós vamos iniciar com o sorteio. Lécia, você pode sortear? Nós vamos começar com o livro O Céu e o Inferno. Foi a Diolete das Graças Hernandes que ganhou O Céu e o Inferno. E
obras póstumas foi a Rosana Rosman Nogueira, obras póstumas. Então, os livros vão estar a partir de amanhã na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, entrada pela Rua Santos Dumont. E são livros ótimos para leitura e reflexão, não são livros fáceis, são livros densos, que devem ser lidos devagar, saboreando cada ensinamento. Qualquer coisa a gente corre no Livro dos Espíritos para fazer uma consulta, porque eles se complementam, e alguns meses aí pela frente para conseguir chegar ao seu término, mas vale a pena. Eulécia, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Semana que vem nós damos início aos nossos festejos de 10 anos de aniversário do programa Presença Espírita, realizando programas especiais alusivos ao Dia da Mãe, enaltecendo a maternidade, essa missão maravilhosa dada por Deus para cada uma de nós, mulheres. Então, vocês fiquem ligados no nosso programa, sortearemos livros também com esse tema. E agora nós nos despedimos e esperamos vocês na próxima quinta-feira que vem, ao vivo, aqui pela Rede TVM. O nome das sorteadas constarão então aqui no Facebook. Até o próximo programa, se Deus quiser.